Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a aluna Lilian, da disciplina de Física dos Solos, e hoje eu vou falar sobre capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Bom, para a gente começar a entender sobre o conteúdo, vamos descobrir o que é a capacidade de campo, o CC. Durante uma chuva, a água que chega no solo ela acaba se infiltrando, acabando indo primeiro para os macroporos dos grumos da Terra, depois assim ocupando os microporos dentro dos agregados da Terra. Depois de um certo ponto, a água acaba não se infiltrando mais e a água começa a formar poças nas superfícies, assim sendo chamado da capacidade de campo. Resumindo, a capacidade de campo se refere ao volume de água que pode ser retido pelo solo, depois que o excesso foi escorrido e drenado. A capacidade de campo ela depende de duas características. Depende da textura, que seria as partículas do solo, tanto silt, areia e argila, e também da estrutura desse solo, se ele é muito ou pouco compactado. E o que é ponto de murcha permanente? Aqui nesse slide eu vou falar sobre dois pontos de murcha, que seria o ponto de murcha temporário, que é quando uma lavoura acaba passando por uma seca e as plantas acabam começando a murchar, mas logo depois de um tempo acaba tendo o reabastecimento das águas. E se a umidade do solo atingir um parâmetro mínimo necessário para que haja um desenvolvimento, as plantas acabam recuperando a sua naturalidade. O outro caso seria o ponto de murcha permanente, que é quando as perdas diárias de umidade levam as plantas a um ponto sem volta, que elas não conseguem mais se recuperar dessa murcha, que é quando elas acabam morrendo. E o ponto de murcha permanente ele acaba sendo diferente para cada tipo de lavoura. Por exemplo, da soja é totalmente diferente da plantação de cana-de-açúcar. Sendo assim, acaba sendo muito importante que a gente saiba conhecer o ponto de murcha permanente de cada cultura que a gente vai estar trabalhando, para a gente poder criar um ponto de irrigação melhor. Agora, tentando dar uma explicada, vamos prestar atenção nessa plantinha. Quando a chuva cai, a água acaba entrando no solo, indo para as plantas, indo para as raízes. E na parte do solo, a água acaba penetrando primeiro nos macroporos e logo depois indo para os microporos. Logo após isso tudo, ela acaba sendo saturada, acaba saindo do solo. E indo para a imagem do lado ali, a gente pode ver que acima da capacidade de campo a gente tem a saturação, que é quando a água acaba sendo demais. Logo abaixo a gente tem um ponto de murcha permanente, que seria o máximo que o solo aguenta sem a água. E no meio da capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, a gente tem a capacidade de água disponível para esse solo, que seria o ponto ideal da água acabar se mantendo. Agora eu vou dar uma explicada sobre as formas e as técnicas de avaliação da capacidade de campo. Bom, nesse gráficozinho aqui dá para a gente perceber as texturas do solo, que vai de arenoso até argiloso, e a capacidade de campo, que seria em porcentagem em peso. O que é essa porcentagem em peso? É a massa de água pela massa de terra seca. Dando uma olhadinha ali, a gente pode perceber que o arenoso ele pode variar de 10 a 20% e o argiloso de 39 a 49%. O que isso quer dizer? Que o argiloso acaba sendo um pouco mais, ele resiste mais à água. Não sei se eu fiz me entender. Que o argiloso ele acaba retendo um pouco mais de água e o arenoso não. O arenoso acaba sendo mais fácil de ficar seco. Bom, dando uma resumida no que eu acabei de tentar explicar nos últimos dois slides, a massa de água deveria ter no máximo a capacidade de campo, que seria naquela linhazinha que eu mostrei no penúltimo slide.
Caso seja ultrapassado, ela acaba correndo muita drenagem, saturando o solo e assim também faltando oxigênio para as raízes e também acabando ocasionando a falta de nutrientes por lixiviação. E tentando dar uma explicada no último slide, a gente pode comparar o solo arenoso e o argiloso com duas caixinhas d'água, onde o solo argiloso tem a caixa d'água maior e o arenoso uma menor. E caso o consumo hidráulico dos dois seja igual, a água do solo arenoso ela vai acabar primeiro por questão dela ser menor, assim sendo preciso uma irrigação com uma maior frequência. E na prática, como determinar a capacidade de campo? A gente acaba criando um quadrado no solo de até 1,5 metro de profundidade. Logo após, a gente acaba adicionando uma quantia adequada de água nesse solo. O que é uma água adequada? Vamos dizer que seja até 60% do volume daquele quadrado que a gente acabou criando. Logo após, ele é coberto para que não haja perda por evaporação ou então aumento pela água da chuva. Após um dia, a gente acaba coletando uma amostra desse solo, onde vai ter um valor X de saturação, e assim que vai passando os dias, essa saturação acaba sendo menor pela quantidade de água que acabou sendo absorvida por esse solo. Bom, tem outra forma da gente acabar descobrindo a determinação da capacidade de campo, que seria pela curva de retenção. O que a gente faz nessa parte? A gente acaba coletando amostras do solo saturado e levando para um laboratório. Nesse laboratório, a gente vai acabar usando a câmara de Richards, que é esse aparelhinho azul que tem aqui no slide. O que esse aparelhinho ele faz? A gente coloca as amostras do solo saturado ali dentro e ele vai começar a liberar tensões nesse solo. O que essas tensões fazem? Vamos imaginar como se fosse uma seringa. Uma seringa vai puxar de leve a água desse solo, a outra de médio, de forte, assim vai estar variando em cada amostra do solo. Logo após isso feito, a gente vai descobrir o tanto de umidade que ficou nesse solo. E falando sobre o gráfico que tem aqui do lado, a gente acaba vendo que o nível de saturação do solo argiloso, ele acaba tendo uma queda quando ele está em alta lá, ele está saturado, e ele acaba tendo uma queda, que é quando ele chega na capacidade de campo. Ele vai descendo devagarinho pela capacidade de água disponível até ele chegar no ponto de murcha, que seria no nível mais ou menos em que a areia acaba atingindo seu ponto da capacidade de campo. Não sei se consegui me fazer entender. Que daí a umidade vai sendo diminuída pela sucção, dependente de cada tipo de solo. E na prática, a determinação do ponto de murcha permanente. Como exemplo eu trouxe pra gente, foi um vaso plantado com girassol, onde a gente acaba colocando eles no sol durante o dia. Em questão do calor excessivo, as folhas de baixo elas vão acabar murchando. Logo após a noite, se nós colocar eles num ambiente escuro e úmido, essas mesmas folhas elas vão acabar se recuperando a sua turgidez, sem a adição de água nesse vaso. No outro dia, a gente acaba repetindo esse mesmo processo. E no outro dia repete o mesmo processo até o momento em que as suas folhas elas não vão se recuperar mais. Nesse sentido, a gente acaba percebendo quando acaba sendo o seu ponto de murcha permanente. Então, essa foi minha apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção.